Vocês querem um exemplo de educação mágica? Eu vou dar um exemplo na prática para vocês entenderem do que eu estou falando. Eu estava numa determinada cerimônia, não vou dizer de que religião, que caminho, e lá as pessoas começaram a rezar antes de acender as velas. Então, tinha que acender a vela, tinha velas no altar, e as pessoas começaram a entrar numa prece antes de acender a vela. Por que isso é um erro do ponto de vista da educação mágica? Porque acender a vela tem que ser antes de qualquer oração, de qualquer cântico. Por quê? Porque a presença do fogo é a presença da consciência divina, em termos metafísicos. Então, a presença dessa consciência divina, ela tem que preceder, porque é como se nós estivéssemos imitando a criação do cosmos. A criação do cosmos começa com faça-se a luz, o fiat lux, né, a presença da divindade. E aí, quando o ser humano encanta os coros ou a oração, é a presença das criaturas angélicas, né, porque primeiro foram as criaturas angélicas, que foram mensageiros, em geral, do divino, que foram criados com a finalidade de louvar a criação, né? E em seguida o ser humano como uma dessas entidades, né? Então, quando começa-se a prece, começa o momento da humanização. Então, existe uma lógica: o divino, o humano e o natural. Então, acender a vela é começar do divino. Entoar as preces é começar o humano, né? E aí, obviamente, que o natural, a dimensão da natureza aí, seria a dimensão do próprio rito, da própria liturgia, né? Ou seja, e do efeito que ela vai trazer como resposta do universo, como resposta do divino, né? Na medida em que é magia, na medida em que eu estou convocando a presença desse grande outro, que é o universo, que é Deus, que é, enfim, o que está aí diante de nós, e esse outro é entendido de algum modo como algo que me responde, com algo que é capaz de entrar em comunicação comigo e eu entrar em comunicação com ele. E daí, obviamente, o conhecedor dessa comunicação é o mago. Se conseguirem entender o que é educação mágica, isso serve para qualquer caminho, qualquer liturgia, qualquer tipo de expressão do sagrado. Existem os princípios da magia, e a magia é a religião universal, a magia é a estrutura universal que está na base de todo o processo religioso, né? Pelo menos esse é o pressuposto que a gente assume aqui como ponto de partida. Isso é educação mágica, isso é uma das coisas que eu me proponho nesse perfil, além de esoterismo cristão, que é um outro assunto que eu vou falar em outro vídeo.